vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje eu tô aqui para dar uma aula especial para vocês, especialmente para as mamães que me pediram, porque acabaram não conseguindo assistir as aulas da Semana Alergia Sem Neura e a gente já encerrou as aulas da Semana Alergia Sem Neura. Então não tem mais como você assistir, essas aulas já foram tiradas do ar, né? A gente teve aí a Semana Alergia Sem Neura que começou a semana passada, na segunda-feira, e foi até domingo, neste domingo de Páscoa, até às 11h59 exatamente, pontualmente esse horário, os vídeos foram tirados do ar. E aí quem assistiu, assistiu, quem não assistiu ficou sem assistir, e como algumas mamães, e não foram poucas, né, me procuraram para dizer que queriam entender um pouco melhor o tema das aulas, ou que não conseguiram assistir as aulas, eu decidi fazer essa aula, eu e minha equipe, né, a gente se reuniu e decidiu fazer mais uma aula especial para vocês. E esta aula de hoje, ela é ainda mais especial, porque nesta aula nós temos um bônus de R$1.200. Tenho certeza que vocês nunca viram um bônus desse numa aula especial, uma aula onde eu ainda vou dar muito conteúdo para vocês, onde nós vamos conversar um pouco sobre alguns mitos e verdades envolvendo alergia alimentar. Vou falar para vocês de novo sobre os 5 pilares que estão no meu método Chega de Alergia, para que vocês entendam quais são esses 5 pontos principais para acabar definitivamente com a alergia alimentar do seu filho em até 60 dias, né, nesse pequeno prazo de 2 meses. E nós vamos falar também sobre algumas diferenças entre alergia e intolerância e tipos de alergia, porque teve muita mamãe que me procurou também com essa dúvida. Então, o que eu percebi nessa nossa semana, no contato que eu tive com algumas mães de forma privada? Eu percebi que, além de vocês não terem um acompanhamento adequado e uma orientação adequada quanto ao tratamento da alergia alimentar, muitos profissionais erram, inclusive no diagnóstico. Então teve mãe, por exemplo, me procurando, falando que estava esperando ansiosamente pelo resultado de um exame, né, de um exame específico para saber se a criança tem alergia ou não, sendo que na verdade a gente sabe, né, ou quem me acompanha há mais tempo, ou quem já é meu paciente, sabe que não é toda alergia que é detectada através de um exame de sangue. E aí as mamães, elas se apegam muito a essa coisa do exame, né, do exame de sangue. Então, eu quero explicar isso para vocês também, né? Nós falamos sobre os principais erros durante a semana Alergia Sem Neura, a gente falou sobre os principais erros que vocês, mamães, cometem, né? E eu percebi nessas conversas que esses erros, eles estão relacionados a alguns mitos, algumas crenças e principalmente ao fato de vocês terem tido, não vou dizer infelicidade, mas o azar, talvez, de não ter encontrado um profissional que verdadeiramente é especializado em alergia alimentar. Porque o próprio profissional parece que induz vocês a pensarem dessa forma, né? Então, deixa eu falar rapidamente, relembrar rapidamente os erros, né? E aí vou explicar para vocês de novo por que isso é um erro, porque teve, inclusive, algumas mamães que estavam participando, né? Tiveram algumas mamães participando do nosso grupo exclusivo, só para quem estava inscrito na semana Alergia Sem Neura, que publicaram lá que ainda tem dúvidas sobre a diferença entre produto que tem lactose e produto que não tem lactose, por que sem lactose não serve para tratar alergia alimentar, que o médico falou que a criança estava com intolerância, com alergia à lactose, que então era para a mãe tirar a lactose, e aí ela percebeu que tirando a lactose a criança continuava ruim, e aí ela estava sem entender por quê. Então, eu percebi que o próprio profissional que está acompanhando, que está orientando, que faz o diagnóstico, às vezes acaba fazendo com que vocês sejam induzidas a cometer esse erro, tá? Então nós vamos relembrar bem rapidinho quais são os 3 principais erros na hora de tratar a alergia alimentar. O primeiro é o erro de diagnóstico, né, gente? Que eu nem falei disso lá na aula da Semana Alergia Sem Neura, mas eu vejo que muitas de vocês não têm diagnóstico ainda, não sabe o diagnóstico direito ou teve um diagnóstico feito de forma errada, seja usando um método errado ou um profissional que se baseia só no exame de sangue. Um bom profissional verdadeiramente especializado em alergia alimentar
não interessa se é gastro, se é pediatra, se é nutrólogo, e seja lá o que for, se é alergologista, né, se é um alergista, ou até se é mesmo uma nutricionista. Se não é especializado, ele não sabe que não dá para ele se basear só no exame de sangue. E infelizmente eu vejo muito profissional fazendo isso, tá? Então, o erro de diagnóstico já põe a perder todo o resto do tratamento, porque se eu não tenho o diagnóstico certo, como é que eu vou fazer o tratamento certo se eu não sei a que o meu filho tem alergia? Se eu não sei a que meu filho tem alergia, como que eu vou fazer o tratamento certo? Eu não sei qual alimento que eu tenho que tirar da dieta dele. Porque a gente sabe que o primeiro pilar, e esse vocês provavelmente já sabem, é a dieta de exclusão. O que significa isso? Eu tenho que tirar da dieta o alimento que causa alergia, né? Só que como é que eu vou tirar o alimento que causa alergia se eu não sei direito qual que é? Então eu atendi muitas mamães com essa dúvida. O meu filho foi diagnosticado com a PLV, mas agora eu tô achando que tem mais isso, que tem mais aquilo, o médico não sabe, o médico mandou fazer exame e tá lá perdidinha, tá? Então o primeiro erro, na verdade, é um erro de diagnóstico. Mas aí os erros que vocês, mamães, cometem, independente do erro de diagnóstico, que são aqueles 3 que nós comentamos na primeira aula da semana Alergia Sem Neura, o primeiro, tirar alimento sem lactose, achando que é a mesma coisa que tirar o leite da criança, né? Por que não resolve? Não é a mesma coisa. Porque a lactose, gente, ela é o açúcar do leite. O leite tem açúcar. Aliás, o leite materno também tem açúcar. Então, é o tipo de açúcar que tem no leite. A fruta, por exemplo, né? Qualquer fruta que você imaginar, maçã, banana, qualquer fruta, ela tem a frutose. Frutose é o açúcar da fruta. Lactose é o açúcar do leite. Só que a lactose, ela pode causar intolerância. E a intolerância é um problema digestivo, não tem nada a ver com alergia alimentar. Embora, muitas vezes, a criança que tem alergia alimentar, ela possa apresentar uma intolerância secundária por conta de toda a inflamação que a alergia causa. Mas o problema base, o problema raiz do problema é a alergia, tá? Então, a alergia, ela está relacionada com a proteína do leite. Então não adianta você tirar a lactose, porque a lactose não é a proteína, a lactose é o açúcar, entendeu? É por isso que você, mamãe, vai lá no supermercado, ou seja onde for, compra leite sem lactose, bolacha sem lactose, bolo sem lactose, doce sem lactose, e dá para o seu filho achando que está fazendo o melhor negócio, ainda gasta mais, né? Porque produto sem lactose é mais caro do que produto convencional, e o seu filho não melhora. Seu filho não melhora, sabe por quê? Porque você tirou a lactose, você não tirou a proteína do leite. Não tem como fazer um processo com o leite que tire a proteína. Já o açúcar tem. Entendeu? Na verdade, o açúcar também não é tirado, é colocado nesse produto uma enzima que faz a digestão do açúcar. E a pessoa, quando tem intolerância, é porque ela tem uma deficiência nessa enzima. É só isso. Agora, não existe uma enzima que resolve a digestão da proteína, porque a alergia não é um problema digestivo. A alergia é um problema do sistema imunológico. É o sistema imunológico que faz confusão, achando que a proteína do alimento é um invasor nocivo, que vai causar algum mal para o corpo. É por isso que não adianta tirar lactose achando que vai resolver. E a mesma coisa acontece se você acha que é uma boa coisa você trocar o leite de vaca por leite de outro bicho. Meu filho tá com alergia de leite de vaca, então eu vou tirar o leite de vaca, mas vou dar leite de búfala. Não resolve nada. Não resolve. Sabe por que não resolve? Porque a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, ela tá fazendo alergia a um leite que não foi feito pro organismo dela. Algumas pessoas toleram isso e aí não desenvolvem alergia. Algumas crianças desenvolvem. Então não adianta você dar leite de cabra, leite de búfala, entendeu? O único leite que vai resolver é leite de mãe. Porque ao leite de mãe não tem alergia, tá? Não existe alergia ao leite materno. Se a sua criança mama no peito e tá tendo alergia, a alergia não é do seu leite, a alergia é do que você come. Então você tem que mudar a sua dieta, entendeu? E aí, esse então era o primeiro erro. O segundo erro é justamente achar que existe alergia do leite materno e que a fórmula infantil é remédio para tratar a alergia. Fórmula infantil não é remédio. A fórmula infantil é um substituto para o leite materno.
materno e ponto final. A fórmula infantil faz parte do tratamento, mas não adianta coisa nenhuma você ir lá na farmácia, gastar horrores com uma fórmula infantil, né? Porque eu sei que fórmula infantil não é barato, especialmente as hipoalergênicas. Se for de aminoácido, então, igual o Nelkate, por aí vai, é mais caro ainda. Dependendo do lugar que você compra, a fórmula custa mais de R$200 uma lata. E se for um bebê muito pequeno que só mama, né? Só mama a fórmula, ele ainda não come, você com certeza vai gastar 2, 3 latas no mês, se não for até mais. Então, você vai lá e compra aquela fórmula carésima e acha que não precisa mais pensar em nada. Ah, eu já tô dando a fórmula, meu filho vai se curar. E por que eu sei que muitas de vocês pensam assim? Porque quando eu pergunto para algumas mamães qual é o tratamento que você tá fazendo, elas me falam assim, ah, eu tô dando Nelkate, ah, eu tô dando tal coisa. Isso não é tratamento, gente. Isso faz parte só do tratamento. Tratamento é você ter acompanhamento de um profissional, é você estar seguindo uma dieta feita da forma correta, sem essas confusões aí de tirar alimento que não precisa tirar, de tirar lactose achando que tá tudo certo, de trocar o leite por leite de outro bicho e por aí vai, né? Fazer a dieta da forma correta, ter acompanhamento médico especializado, né? Isso é importante de lembrar. E fazer toda a parte de fortalecimento do sistema imunológico e tudo que eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco, que fazem parte dos 5 pilares, né, do meu método. Então, isso é tratamento. É isso que é fazer tratamento. E aí a fórmula faz parte do tratamento quando a criança não pode receber leite materno. Então a fórmula ela é só um substituto do leite materno, ela não é tratamento, gente. Para de achar que fórmula é remédio, até porque não existe um remédio para tratar alergia alimentar. Não existe. Antes tivesse, né? Porque daí era muito fácil. A gente receitava para vocês o remedinho, você dava o remédio pro seu filho se curava. Ou pelo menos acabava com os sintomas de alergia. Mas não existe. Não existe. Não existe fórmula mágica, não existe remédio. A única coisa que existe é dieta. Dieta e orientação dietética feita da forma correta. E a grande maioria de vocês não recebem a orientação correta. Eu sei pelas coisas que vocês me dizem quando vocês me procuram. Ah, eu fiz tal coisa, mas meu filho ainda tem sintoma. Ah, eu não sei o que dá pro meu filho. Ah, eu descobri que meu filho tem a PLV, mas eu não sei direito agora o que eu posso dar e o que eu não posso dar. E por aí vai, né? Então isso já me demonstra claramente para mim que vocês não tiveram a orientação certa em relação à dieta que vocês têm que fazer. Porque muita gente pensa que a hora que a gente fala dieta de exclusão, é fácil, né? É só eu excluir leite derivado. Todo mundo sabe o que é derivado de leite. Derivado de leite é manteiga, queijo, requeijão, essas coisas, né? Aí você vai lá, iogurte, vai lá, tira isso quando você não tira só a lactose, né? Mas vamos dizer que você resolveu tirar a proteína do leite. Aí depois você vai perceber que nem isso está resolvendo totalmente. Seu filho até deu uma melhoradinha, mas não resolveu completamente. Por que não resolveu completamente? Porque não é só isso. Não é só tirar leite e derivados. Não é só tirar o ovo, não é só tirar o glúten. Tem outras coisas que envolvem um tratamento bem feito e que de fato traga resultado. É por isso que você está até hoje indo de médico em médico, fazendo exame atrás de exame e aí desesperada e perdida sem saber o que fazer. Porque até hoje você não fez o tratamento certo, entendeu? Infelizmente, a maioria das pessoas vão primeiro procurar um médico para depois procurar uma orientação especializada. A maioria das mães que me procuram, quando elas me procuram sem ter participado de uma semana alergia sem neura ou sem me conhecer há mais tempo, né, me acompanhando e tal, a maioria das vezes elas me procuram a hora que o filho já tá super alérgico, acabou desenvolvendo alergia a outras coisas porque ele foi ficando cada vez mais sensibilizado, a mãe já tá desesperada, já tá completamente perdida, às vezes até chora nas consultas porque não sabe o que fazer, e eu entendo vocês, porque eu também sou mãe, mas o problema é que vocês não entendem que vocês precisam procurar o profissional certo logo de início, assim, quanto antes, né? Não deixa prorrogar muito isso, esse sintoma, porque isso vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Entendeu? E quanto mais a gente demora para estabilizar os sintomas da alergia, mais reativa a criança fica. O que significa isso? Significa que ela começa a reagir até a coisas que ela não tem muita alergia, porque o organismo dessa criança ele fica completamente em alerta, porque ele está completamente inflamado, porque você não consegue evitar que a criança tenha contato com a proteína, porque você foi orientada só a excluir leite e derivados. E aí você começa a achar que tudo está dando alergia no seu filho, aí você começa a tirar tudo da alimentação dele. E aí isso te traz um segundo problema, que é deficiência nutricional.
Mesmo quem tem alergia alimentar tem que se alimentar para trazer os nutrientes todos que o corpo precisa. Aí como é que vocês querem que o sistema imunológico da criança responda a um tratamento para que ele amadureça e pare de ter reações alérgicas se você não fortalece esse sistema imunológico? Ao contrário, você está fazendo a dieta de exclusão, que é o que você realmente precisa fazer, só que você está excluindo tanta coisa dessa dieta, tudo quanto é fruta, tudo quanto é alimento, que aí começa a fazer o contrário. Né? Você evita que o organismo tenha uma inflamação no intestino, especialmente por conta de não ter mais o contato com a proteína, mas em compensação não dá nutriente nenhum para essa criança. Eu já atendi crianças, e aí eu quero aproveitar e pedir para vocês, se alguém estiver aqui assistindo, quem estiver aqui assistindo, para escrever para mim no chat, se conhece alguém nessa situação ou se essa situação é sua mesmo. De repente você se identifica com ela. Mas eu já atendi crianças com 4, 5 anos de idade que estão vivendo à base de fórmula, que toma fórmula ainda, porque se eu tirar a fórmula dessa criança, essa criança vai ficar completamente deficiente em nutrientes, porque ela não come nada. Porque tudo a mãe tem medo de dar para ela. Claro, tudo que essa criança come parece que ela tem sintoma, e ela tá assim porque você não conseguiu tirar totalmente a proteína que está causando alergia, aquela que está causando. Porque ninguém te explicou os detalhes que são necessários saber. Então esse é o segundo principal erro. Pensar que fórmula infantil é melhor do que fazer aleitamento materno. Fórmula infantil não é remédio. Entendam isso, tá? O terceiro erro são esses médicos aí que ficam tratando o sintoma sem tratar o problema. Eu já atendi também várias mamães que estão dando um remédio para refluxo. Ai, o médico do meu filho receitou esse remédio aqui para refluxo, agora não tá mais fazendo efeito. Alguém tem um remédio aí para me indicar? Eu vejo nos grupos, né? Por que isso acontece? Gente, acontece porque o médico não tá tratando a raiz do problema. A raiz do problema é a proteína. A proteína que causa alergia na sua criança que tá fazendo ela ter refluxo. Então não adianta dar remédio. Você vai dar remédio, vai melhorar no começo. Depois o corpo se acostuma com aquele medicamento, não faz mais efeito, a criança continua tendo contato com a proteína, continua fazendo refluxo. E isso vai virando uma bola de neve, vai ficar cada vez pior, entendeu? Então esse é o terceiro maior erro, é tratar sintoma sem ir na raiz do problema. Tudo isso, gente, são mitos que envolvem a alergia alimentar. As pessoas confundirem alergia com intolerância, que são coisas completamente diferentes. A alergia está relacionada com o sistema imunológico, a intolerância é um problema digestivo, só digestivo. Resolveu a digestão, resolveu a intolerância. Bom, segundo é vocês acharem que existe remédio para tratar a alergia alimentar e que a fórmula infantil é esse remédio, não é. E terceiro, ficar tratando só os sintomas sem ir na raiz do problema. Sabe por que a maioria das pessoas tem esse mito? Porque as pessoas acham que a alergia alimentar é como qualquer outra doença. É como, por exemplo, uma febre. Ai, meu filho tá com uma febre, o que eu faço? Dou antitérmico, resolvo a febre. Resolvo em partes, né? Porque dependendo do motivo dessa febre, também se eu não for lá na raiz do problema, não resolve. Mas não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa, tá? Então, a alergia alimentar ela é uma situação diferente das demais doenças. Primeiro que ela tem vários fatores, tem várias causas para alergia, não existe uma só. Tem vários sintomas, não existe um sintoma igual para todo mundo. Inclusive, existem tipos diferentes de alergia. E quando eu falo tipos diferentes, eu não estou falando alergia a diferentes alimentos. Porque que tem alergia a diferentes alimentos, vocês com certeza já sabem, né? Tem criança que tem alergia do leite, tem criança que tem alergia do glúten, tem criança que tem alergia da soja e por aí vai. Eu estou falando de tipos diferentes, tipos de mecanismos que o seu sistema imunológico, ou no caso o sistema imunológico do seu filho, usa para combater aquela proteína achando que ela é um invasor. Porque o nosso sistema imunológico não tem só um tipo de soldadinho, vamos dizer assim, né? A gente tem as células, né? A gente tem os anticorpos, que a gente chama de imunoglobulina específica, por isso que a gente usa a sigla IgE. Alguns de vocês já devem ter ouvido essa sigla, né? Ou porque me segue, ou porque seu filho já fez um exame, enfim. Então, é imunoglobulina específica para um tipo de proteína. É uma célula, né? Uma célula de defesa que o organismo faz especificamente para combater aquela proteína. Por isso que chama imunoglobulina específica ou IgE. Só que a gente não tem só essa forma de combater a proteína. A gente tem outras formas que não envolvem a imunoglobulina.
Sabe o que significa isso? Significa que se não envolve a imunoglobulina, não vai aparecer em exame. Não vai aparecer. É por isso que às vezes algumas crianças têm sintoma claro de que tem a alergia, vai lá, faz exame de sangue e dá negativo. Aí se é um profissional que não é verdadeiramente especializado, sabe o que ele vai falar pra você? Vai falar assim, mãe, você tá doida, essa criança não tem alergia coisa nenhuma, porque o exame dela, pega lá o papelzinho, né, na mão e fala, ó, o exame deu negativo, então não tem alergia. Como assim não tem alergia? Ele pode muito bem ter uma alergia que não é IgE mediada, que não envolve essa imunoglobulina. E aí? A criança vai continuar tendo sintoma, porque esse profissional não verificou outras formas de alergia, outros tipos de alergia. E a mãe vai ficar que nem louca, tentando fazer 1001 tratamentos, 1001 exames, 1001 consultas, gastando rios de dinheiro com consulta, com médico, com exame, com fórmulas caras, às vezes com remédio, e não vai resolver o problema. Por quê? Porque o problema é uma alergia e a alergia só tem uma forma de tratar, a alergia alimentar, né? Só tem uma forma de tratar, com dieta. Não tem outra forma. Então você vai ficar gastando rios de dinheiro, seu filho vai ficar cada vez pior e é isso que vai acontecer. A mãe vai ficando frustrada, vai ficando cansada, a criança vai ficar cada vez mais doente, a criança vai acabar desenvolvendo uma recusa alimentar, aí acaba virando aquela criança que nem as coisas que ela pode comer, ela não quer comer, porque tudo dá medo de comer, né? Ela acha que tudo que ela comer, ela vai passar mal. Entendem? Então, é uma verdadeira bola de neve. Não existe só um tipo de alergia alimentar, tá? Nós temos 3. Nós temos a mediada, que usa essa imunoglobulina que eu falei, e aí essa sim vai aparecer no exame de sangue ou aquele exame na pele que a gente faz, né, o prick test, esse só aparece quando ela é mediada. Quando não é mediada, tem que fazer teste de provocação oral. Não tem outro jeito da gente descobrir, entendeu? E tem também alergia mista, que é um desafio a mais. Até para nós, profissionais já especializados em alergia alimentar, tratar uma alergia mista é desafiador, porque a alergia mista ela tem umas características próprias, sabe? E ela tem porque ela justamente envolve os dois mecanismos, o que é IgE mediado e o que não é, e aí vira uma confusão, né? Inclusive, vocês viram a minha história, quem participou da Semana Alergia Sem Neura, eu sou uma pessoa que tem uma alergia mista. Eu tenho dermatite atópica, é um tipo de alergia mista, e então é mais complicado ainda para tratar, tá? Então, fiquem atentas ao tipo de profissional que está ajudando vocês, porque isso está colocando a saúde do seu filho em risco, sem contar que você está gastando um monte de dinheiro à toa. À toa. Eu não atendi só 1, 2, 3 mães que me contaram essa mesma história. Ou seja, infelizmente, é muito mais comum do que a gente gostaria, né? E se esse é o seu caso, tá na hora de você tomar uma atitude e fazer alguma coisa diferente, porque senão não vai sair daí, não vai sair disso, né? Vai continuar à mercê de profissionais que não sabem te orientar da forma correta. Vai continuar à mercê de tratamentos paliativos e que não funcionam. Só fazem você gastar dinheiro, tá bom? E agora eu vou comentar com vocês sobre os 5 pilares do meu método, tá? Porque como eu falei para vocês, não basta só você fazer o tratamento dietético fazendo uma simples exclusão de alimentos. A gente tem que tomar cuidado, que prestar atenção em vários outros detalhes, né? Peraí, deixa eu só responder uma perguntinha aqui, a Daniele falando que o filho tá com 3 anos, ele tá realmente assim, tudo parece que dá reação nele, tirei quase tudo, continua com o rosto inchado. É isso, Daniele, enquanto não fizer o tratamento da forma correta, é isso que você vai ter. Você falou que foi numa nutricionista que ela acha que não seja alergia ao rosto inchado, alergia alimentar. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja também, tá? Pode ser que a sua criança tenha alergia alimentar e alergia a outras coisas, né? Agora, pode ser que seja, assim, um sintoma da alergia alimentar. Provavelmente essa nutricionista também não é especialista em alergias, porque a maioria não é. Tá? A maioria não é especialista em alergia. Tudo que eu sei e que eu passo para vocês nas minhas aulas, eu aprendi na minha vida profissional, em cursos que eu fui fazendo e fui estudando meio autodidata e alguns cursos que eu fiz, né, especialmente da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e fui juntando
as coisas, as minhas experiências clínicas, de estudo e também a minha experiência pessoal, né? E isso demanda tempo, viu? O que eu tô falando pra vocês aqui não é uma coisa que eu aprendi ontem, não. É porque é muito complexa a alergia alimentar. Então, talvez essa nutricionista também não fosse especialista, né? A gente não sabe, eu não tenho como saber. Mas sim, eu acredito que pode ser sim, tá? Não acho que não seja, o rosto inchado não seja um sintoma de alergia alimentar. Mas se você não tem um diagnóstico, aí de fato fica complicado de fazer tratamento sem a gente saber o que está causando essa alergia, né? Se é um alimento, a gente precisa saber qual alimento é. Mas então, voltando aqui ao conteúdo da nossa aula, nós temos 5 pilares dentro do meu método, tá? Cada um desses pilares tem as suas características, as suas complexidades e os detalhes que vocês têm que saber para colocar ele em prática, tá? O primeiro são 2 coisas. O primeiro pilar é você fazer a dieta de exclusão, mas fazer essa dieta da forma correta. Porque, de fato, a primeira coisa é excluir da dieta mesmo a proteína que está causando alergia. Mas, como eu disse, não é só simplesmente tirar o alimento e os derivados. A gente tem que prestar atenção em outros locais onde essa proteína pode estar. Porque pode acontecer contaminação cruzada, pode acontecer que o alimento tenha traços, pode acontecer que algum produto de limpeza ou algum produto de higiene tenha também e você não sabe. E uma forma da gente colocar essa dieta de exclusão em prática de uma forma mais correta e mais controlada, para que não fuja nada do nosso controle, é fazendo diário alimentar. Então, o primeiro passo dentro do meu método é você aprender. Primeiro você vai entender como funciona o sistema imunológico, para você entender definitivamente que intolerância e alergia são coisas completamente diferentes. Depois você vai saber como fazer a dieta de exclusão e tem também um vídeo extra onde eu ensino como fazer o diário alimentar, tá? Tem muita gente que acha que é só anotar, hoje eu comi, que nem se fosse um diário daqueles que a gente faz na adolescência. Querido diário, hoje eu comi arroz, feijão e carne. Não é isso, você tem que colocar detalhes ali, né? Senão também não adianta. Então tem lá um vídeo onde eu ensino a fazer o diário alimentar e tem um modelo de diário alimentar prontinho para você imprimir, tá? Isso é o primeiro passo. O segundo passo é justamente você aprender a fazer controle de traços através da leitura correta de rótulos. Eu ensinei vocês como fazer leitura de rótulos na segunda aula, não, acho que foi na terceira, né? Na terceira aula da Semana Alergia Sem Neura, mas dentro do programa eu ensino de uma forma ainda mais detalhada, tem outros exemplos de rótulos. Eu vou ensinar também como fazer controle de contaminação cruzada para evitar que aconteça a contaminação cruzada. Vou orientar a dieta da mamãe que ainda amamenta, tá? Como fazer a introdução alimentar do bebê da forma correta, porque tem muita mãe que não faz da forma correta porque não é orientada, né, direito, e aí vira aquela bola de neve. A hora que a criança fica maiorzinha, você já não sabe mais o que ela pode comer, o que ela não pode comer, e fica igual a Daniele usou aqui de exemplo. Então, lá ensino tudo isso, esse é o segundo passo, tá? Controle de traços, controle de contaminação cruzada e aprender a fazer a amamentação da forma correta, tá bom? Terceiro passo é a gente saber quais são os alimentos e os produtos todos que a criança pode consumir. Inclusive, tem uma lista, tá? Tem uma lista dentro do programa, essa lista é um bônus, e essa lista, ela tem uma lista com vários nomes de fornecedores de produtos que são seguros para quem tem alergia alimentar, tá, gente? Então, só esse bônus vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque eu sei que às vezes vocês vão aí nesses grupos de mães e tal, e qual que é o produto que vocês usam? Alguém sabe se esse produto aqui é seguro, né? Eu sei que vocês fazem isso às vezes porque eu vejo nos grupos. E aí, você fica sem saber se aquele produto que aquela mãe tá falando é seguro mesmo. Por quê? Porque por mais que ela esteja ali para te ajudar, ela pode ter recebido uma orientação errada e aí ela tá repassando, né? Então esse é um dos bônus que a gente tem lá, mas eu já vou falar para vocês dos bônus. Então esse é o segundo pilar, leitura de rótulos
rótulos e controle de contaminação cruzada. Terceiro pilar é você saber o que você pode dar para o seu filho e principalmente manter a dieta nutritiva. Então, para aquelas crianças que já são maiorzinhas, para criança pequena eu ensino como fazer a introdução alimentar correta. Para criança maiorzinha, eu desenvolvi uma outra orientação que é próxima da introdução alimentar inicial, né, quando é bebê, mas que serve para você introduzir novos alimentos, para deixar de ter essa insegurança de eu não sei o que eu posso dar para o meu filho, eu não sei se isso está dando alergia também, se isso pode, se isso não pode. Então existe uma forma correta de você testar alimento por alimento e verificar se seu filho tem alergia e assim se sentir segura para variar o cardápio da criança, porque você tem que manter a dieta dele nutritiva, né? O quarto módulo é o quarto passo é o cuidado com o ambiente. Imagina lá que você fez a dieta direitinho, tá fazendo uma alimentação variada, natural, tá tudo certinho com a alimentação, tá evitando produtos que podem ter traços, aprendeu a ler rótulo, só que o ambiente está contaminado. Sim, porque o ambiente pode estar contaminado e eu ensino como você vai verificar e evitar essa contaminação dentro do programa. Esse é o quarto passo do nosso programa. E por que é importante isso? Porque cada criança tem um grau de sensibilidade diferente. Tem criança que reage ao simples vapor do leite, aquela quantidade bem pequenininha de proteína que tem no vapor. Então, se a criança passar perto da cozinha e tiver alguém fervendo um leite ali, mesmo que seja num utensílio separado, não é para ela não vai nem chegar perto. Mas só dela sentir aquele cheirinho, aquele vapor, ela já pode fazer reação. Depende muito da sensibilidade e essa sensibilidade muda conforme a gente vai tratando, tá? Então, conforme a criança vai estabilizando o sintoma, ela vai deixando de ser tão sensível, tá? Então, como existe essa sensibilidade, a gente tem que ter cuidado até com o ambiente. E eu duvido que os profissionais que você já passou, né, que já atenderam seu filho, falaram isso pra você. Duvido que te dê uma lista com um monte de alimentos que você pode comprar, que você pode usar, gente que vende pela internet, matéria-prima, duvido. E o quinto e último pilar é o fortalecimento do sistema imunológico. Como eu disse para vocês, a alergia alimentar está relacionada com o sistema imunológico. Se eu não fortalecer o sistema imunológico, ele não vai responder ao tratamento. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu evito o contato com a proteína, eu preciso fortalecer esse sistema imunológico. E aqui eu vou ensinar como vocês vão fazer isso de uma forma natural e vou ensinar vocês também a como usar os probióticos. Os probióticos, para quem não sabe, são aquelas bactérias do bem que habitam naturalmente o nosso intestino, mas que no alérgico eles estão em quantidade diminuída por causa da alergia, por causa dessa inflamação constante e a gente precisa repor para fortalecer o sistema imunológico também, né? Para ajudar também no fortalecimento, a gente precisa usar os probióticos. Então esses são os 5 passos. Só que dentro de cada um desses 5 passos, que estão divididos em módulos dentro do programa, tem detalhes que eu explico para vocês em vídeos, igual eu tô falando aqui com vocês agora, só que tem uma telinha aqui do lado, vocês vão ouvir eu falando, ver eu falando e também ler. E o legal de ter uma coisa assim gravada é que você pode reassistir. Nossa, eu não entendi direito o que ela falou. Deixa eu voltar e assistir de novo, entendeu? Só que assim, a melhor parte de todas não é só esse conteúdo, que na verdade não é só, né? Já é muita coisa, mas não é o conteúdo que tá lá gravado, que você pode assistir tantas vezes e que vai conhecer os 5 passos através desse programa que tem lá dividido em módulos, cada passo, as tarefas de cada semana, tudo bonitinho para você não se perder nessa jornada em busca da estabilização dos sintomas da alergia do seu filho. O mais importante é que você não fica sozinha. Já falei isso para vocês várias vezes. Eu duvido que o profissional que atende o seu filho, que acompanha o seu filho hoje, tá lá para te responder toda dúvida que você tiver na hora que você precisar dele. Porque as dúvidas, elas aparecem no dia a dia, né? Eu também sou mãe, eu também sou alérgica, eu sei que as dúvidas aparecem no dia a dia. Não dá para eu esperar a próxima consulta com o médico daqui 20, 30 dias. Não dá para fazer isso. Eu tô com dúvida agora, eu preciso agora resolver essa dúvida porque é agora que eu tenho que dar comida pro meu filho. Ou é agora que meu filho tá passando mal, eu preciso saber o que eu faço. Não é assim? Então, você não fica sozinha, porque a partir do momento que você se inscreveu no programa,
programa, você automaticamente entra no grupo do Facebook, que não é aquele grupo da Semana Alergia Sem Neura, tá? É um grupo diferente, é um grupo para quem já está dentro do programa. E neste grupo, eu mesma ou alguém da minha equipe treinado por mim vai responder todas as suas dúvidas. Publicou uma dúvida lá? Em no máximo 24 horas a gente responde. Coloca lá uma foto. Isabela, tô em dúvida, será que eu posso dar esse produto pro meu filho? Eu mesma vou lá responder para você se pode ou não, tá bom? Além disso, a gente tem mentorias. Todo mês eu faço uma espécie de uma aula, não é bem uma aula, né? Mas é como se fosse uma live. Só que a diferença é que além de eu estar ao vivo do lado de cá, como estou agora, eu vejo vocês do lado de vocês e vocês fazem as perguntas para mim. Levanta a mão e fala, Isabela, eu quero perguntar uma coisa. Meu filho tá assim, 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 e eu respondo durante a mentoria. Quando o grupo é muito grande, para dar para todo mundo conversar comigo, a gente divide, tá? Em várias salas, em vários horários. Então não fica ninguém sem resposta, seja nas mentorias, seja lá no grupo. Então, só daí, gente, já tem um diferencial imenso das consultas que você está acostumada. Segundo, que você vai ter como bônus lista de alimentos, lista de fornecedores, vai ter um e-book com um monte de receitas que dá para você colocar em prática e colocar para toda a família. Tem sugestão de cardápio para você poder variar a alimentação. Chega de ficar comendo todo dia a mesma coisa, que ninguém merece, né? Nem a mamãe que está amamentando e nem a criança. Então, tem um e-book junto uma sugestão de cardápio com 10 dias de sugestão para você colocar em prática já as receitas do e-book. Todas as receitas foram testadas por mim, inclusive muitas delas eu uso na minha casa, porque eu também sou alérgica. Vocês recebem também como bônus uma aula explicativa sobre como fazer a introdução alimentar do bebê em detalhes e como fazer a introdução de alimentos novos. Uma outra videoaula onde eu explico como fazer a criança contribuir com o tratamento, que eu sei que às vezes a criança, assim, a situação já é difícil por si só e às vezes a criança dificulta um pouquinho mais. Então tem lá ensinando vocês isso, tá bom? Tem também uma lista de alimentos que podem conter, né, que mais possivelmente contém os ingredientes que você não pode consumir, nomes diferentes para aquela mesma proteína que às vezes você se confunde na hora que vai comprar o alimento. Então tem um monte de bônus legais para vocês. Tudo isso sem custo nenhum. E aí, pra gente encerrar essa aula, deixa eu ver só se mais alguém tem pergunta. Mais alguma pergunta? Fui num alergista devido minha filha de 7 anos apresentar urticária após se alimentar. A doutora pediu uma série de exames e não deu alergia e nem intolerância a nada. Então, é a Suzana, né? Suzana, pode ser que a sua filha, ela claramente tem alergia. Se ela teve uma urticária depois de comer, com certeza ela tem alergia. Mas se não apareceu no exame, ela pode ter uma alergia que não é mediada. É que a urticária, ela costuma ser sintoma de alergia que é mediada. E aí, como não deu, pode ser que essa urticária seja de alguma outra coisa, né? Mas ainda assim, um bom profissional não fecha o diagnóstico só com o exame, tá bom? Disse que a filha estava autoimune e pediu para manter o medicamento Alectos e fazer o desmame do mesmo. Não, pelo amor de Deus, Suzana, não desmama. Não para de amamentar, pelo amor de Deus. Entra no programa hoje que eu vou te ensinar como que você vai amamentar essa criança da forma correta. Pelo amor de Deus, não tira. Gente, eu não acredito que tem médico que fala isso pra vocês ainda. Não tira do peito de jeito nenhum. Daniele, você também, querida, entra hoje, aproveita que ainda tem vaga, aproveita que as vagas ainda estão abertas e ainda você vai poder aproveitar o super mega power bônus que eu vou dar para vocês agora no finalzinho da aula. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que eu preciso mudar de tela, tá? Para ver as perguntas de vocês. Por isso que eu falo, deixa eu ver se tem pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, oi? O que é? Tá. O pessoal da minha equipe tá falando aqui pra mim que tem poucas vagas, hein? A gente já tá com pouca vaga porque, na verdade, a gente abriu as vagas na segunda-feira, né? E como eu já falei pra vocês, pra quem participou da Semana Alergia Sem Neura, a gente não deixa entrar todo mundo que quer, porque a gente quer mamães que estejam comprometidas de verdade e eu quero dar o meu melhor pra vocês. Quando eu falo pra vocês que eu não deixo vocês sozinhas, eu tô falando sério. E aí, se eu colocar, sei lá, 500 pessoas, eu não dou conta de fazer sozinha, né? De fazer sozinha, não dou conta de dar
dar a atenção que vocês merecem. Então é por isso que a gente tem vaga limitada, mas ainda temos algumas vagas. Deixa eu ver aqui com a minha equipe se eu já posso revelar para vocês essa surpresa maravilhosa que nós preparamos só para quem tá aqui nessa aula, para quem tá assistindo a aula. Posso? Fala para mim. Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Posso já revelar? Gente, esse pessoal aqui da minha equipe tá me deixando doidinha já, hein? O pessoal fica, não, vamos fazer mais uma live, vamos fazer tal coisa, não, vamos dar tal coisa de presente. Aí eu já tô aqui, ó, doidinha já. Aliás, nem era pra eu estar aqui fazendo essa aula de novo pra vocês, né? Eu só estou aqui porque muitas mamães me pediram. Aí o pessoal aqui, incluindo a minha pessoa, a gente tem o coração meio mole, né? Não era mais pra ter grupo de Facebook, não era mais pra ter grupo de WhatsApp, não era mais pra eu estar dando aula. Quem participou da Semana Alergia Sem Neuro participou, quem não participou, que participe da próxima, quando abrir a próxima, que entre no programa quando abrir o próximo programa, que a gente não sabe ainda quando vai ser. Mas a gente tem coração mole, vocês mandam mensagem pra mim, ai, Isabela, meu bebê não tava bem essa semana, eu não consegui assistir as aulas, mas eu queria tanto, faz outra aula, por favor. Aí eu venho fazer outra aula, ai, Isabela, eu queria ter conseguido bônus, mas eu acabei perdendo, e agora? Prorroga mais um pouquinho, né? Vocês vêm choramingar, e aí a dona Coração de Manteiga, junto com a sua equipe de corações de manteiga, a gente vem aqui e fala pra vocês, né? Deixa eu aproveitar e ver se mais alguém tem pergunta ainda antes de eu revelar os bônus. Tem mais uma pessoa aqui, a Fernanda. Minha filha está com uma sinusite que não passa, muita secreção, já está há um mês em tratamento, ela é PLV e várias outras proteínas. Então, está com tratamento feito da forma errada, Fer. Porque, ó, com um mês de tratamento, já era pra ela estar com sintomas estabilizados, viu? Se fizer da forma correta. Pode ser que você não tenha descoberto ainda quais são essas outras proteínas e por isso você não tirou a proteína, né? Mas eu acho mais provável que você não esteja ainda fazendo o tratamento da forma correta, né? Porque vocês viram aqui o que eu tô falando ao longo da aula, gente, que a maioria dos profissionais não orienta vocês essas coisas todas. Eu sei disso, eu sei porque não é fácil da gente ter esse conhecimento. É como eu falei pra vocês, eu demorei anos pra chegar aqui, pra estar aqui agora podendo falar essas coisas pra vocês, sabe? Então, gente, é complicado, né? É difícil achar um profissional realmente especializado que saiba fazer toda a orientação certinha e vocês não são obrigados a saber, porque vocês não são da saúde, como é que você vai saber todos os detalhes, se nem eles às vezes sabem, né? Então, eu acredito que vale a pena você também entrar no programa, entrar hoje, aproveita esse bônus maravilhoso que eu vou dar pra vocês, daqui a pouquinho eu vou revelar, e vem fazer o tratamento, vem fazer a coisa da forma correta, vem ter todo o meu suporte, todo o meu apoio. Ah, e tem uma outra coisa que eu nem falei pra vocês, porque não faz parte dos 5 pilares, mas faz parte do conteúdo do programa, que é uma coisa super importante. Existem alimentos que aumentam a histamina. Histamina, para quem não sabe, é uma substância que o nosso organismo libera naturalmente, né? Então ele naturalmente libera essa substância, uma substância química, né? Que ele libera quando nós estamos num processo alérgico. E é essa substância, a tal da histamina, que faz com que apareçam esses sintomas aí, urticária, refluxo, sangue, muco nas fezes, a inflamação e tudo mais. E aí existem alguns alimentos que aumentam a histamina. O que significa isso? Ah, significa que não é para comer esses alimentos? Não, não é isso que significa. Significa que quando a sua criança não está estabilizada, como é o caso da filhinha da Fernanda, a criança pode aumentar os sintomas quando ela consome esses alimentos. O problema não são os alimentos, mas o fato dela estar sensibilizada e aí soma com esses alimentos. Eu explico isso muito mais detalhado para vocês, tem a lista lá de quais são esses alimentos dentro do programa. Por quê? Porque muitas vezes é isso que faz vocês terem essa sensação de que tudo que a criança come dá alergia, entendeu? Então, é como eu falei para vocês no comecinho da aula, é muito complexo, a alergia alimentar é complexo, é simples de tratar, mas é complexo no que diz respeito aos detalhes que a gente tem que prestar atenção. Mas olha, eu garanto para vocês que
Você entrando no programa Chega de Alergia, ainda hoje, além de aproveitar todos esses bônus maravilhosos, você vai ter o meu acompanhamento, tá? Não vai ficar sozinha. Toda dúvida que você tiver, eu respondo. Quem é minha paciente sabe. E eu garanto que se você fizer tudo que eu ensinar você dentro do programa, colocar todas as etapas em prática e tal, você acaba com esses sintomas em 60 dias. No máximo em 60 dias. Tem criança que acaba antes. Porque a questão é cuidar de todos esses detalhes, né? Todos esses detalhes que eu falei, eu não sei se a Fernanda tá aqui desde o comecinho da aula, mas eu falei para vocês dos erros, dos mitos que envolvem alergia, falei para vocês dos 5 pilares que tem dentro do meu método. Então, tudo isso vai fazer uma grande diferença, tá bom? Isso vai fazer bastante diferença na hora de fazer o tratamento, tá? Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem para me fazer pergunta, porque ó, essa aula não vai ficar gravada, tá? Essa aula não vai ficar gravada. Assim que eu encerrar a aula, só quem tá aqui na aula é que sabe, vai saber como que faz o que é o bônus, como que vai funcionar esses bônus e etc. Só quem tá aqui na aula ouviu tudo que eu falei. E aí? Posso, não posso? Posso revelar, equipe? Temos vagas ainda? Então vamos lá, gente. Agora eles falaram aqui pra mim que pode. Ainda temos algumas vagas, né? Lembrando que começaram as inscrições na segunda. Já temos várias mamães, não sei se elas estão aqui, mas várias mamães que já se inscreveram, que tomaram a iniciativa. Tô super feliz, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira da semana que vem pra gente começar a fazer esse acompanhamento, começar a fazer esse tratamento, pra gente começar o nosso grupo de Facebook, as nossas mentorias e tudo mais. Então, ó, várias mamães já aproveitaram a chance e vou falar para vocês agora que estão aqui comigo como funciona esses bônus. Eu falei para vocês que se vocês estivessem aqui comigo hoje nessa aula especial e assistissem ela até o final, vocês iam ganhar um bônus de R$1.200. Isso é um valor maior do que o valor do programa. E como que vocês ganham esse bônus? Primeira coisa, vocês têm que entrar no programa hoje. Pode ser hoje às 11h59 da noite, mas tem que ser hoje, tá? Tem que ser hoje. Eu vou pedir pro pessoal da minha equipe deixar o link para vocês entrarem no programa lá nos grupos de WhatsApp, aqui nos comentários. Tem que entrar hoje. Se você entrar hoje, você vai ganhar R$1.200 em consultas individuais comigo. Isso significa que além de tudo isso que eu falei para vocês até agora, que você já tem no programa Chega de Alergia, não importa o momento que você entre, desde que estejam abertas as vagas, você ainda vai ter acompanhamento individual comigo. A gente vai se encontrar dessa forma que eu tô falando com vocês agora, só que só eu e você. Para você me contar toda a história do seu filho, para eu te orientar dentro do programa, para eu fazer uma orientação individual se for necessário, para tudo isso, tá? Então, você tem a chance de ganhar R$1.200 em consultas, tá bom? O aplicativo para suporte, Daniele, a gente tem o grupo do Facebook, ele é um grupo exclusivo e fechado, ele é mediado por mim, tá? Por mim e pela minha equipe, então tudo que vocês publicam lá a gente responde e a gente faz através da plataforma do Zoom, que é uma plataforma onde dá pra gente fazer reuniões online, a gente faz as mentorias, tá? Então, essas são as duas formas de suporte que a gente tem. No Facebook, a gente responde as perguntas em 24 horas no máximo, tá? Na maioria das vezes eu respondo até antes, mas eu peço esse prazo porque eu tenho os pacientes fora do programa, tenho também várias outras turmas para dar atenção, enfim. Então, às vezes eu não consigo. Mas na maioria das vezes eu respondo antes, tá? Você pode me mandar por chat usando o próprio grupo, se você preferir, não quiser expor para todo mundo. E tem as mentorias pelo Zoom, tá? E aí, as consultas individuais, para quem ganhar o bônus hoje, são feitas também através do Zoom. Só que daí não é uma conversa em grupo, é uma conversa individual, só eu e você, tá? Vocês ganham, então, R$1.200. Cada consulta minha, gente, custa R$300. Então, se você falasse assim para mim, eu não quero entrar no programa, eu quero pagar uma consulta. Pode ser? Pode ser. Você vai pagar R$300 por consulta, só que em uma consulta só eu não consigo falar tudo para você, tá? Tudo que eu falo no programa e vou falar aqui nesse bônus que você vai ganhar, porque R$1.200 são 4 consultas, uma por semana no primeiro mês, tá? Então, o primeiro mês que você tá dentro do programa, eu vou te acompanhar, além de te acompanhar em todas essas plataformas aí de suporte, eu vou te acompanhar individualmente. Então, gente, é uma ótima chance. Sem contar que o valor do programa, ele é super acessível. Eu não sei se vocês já
já tiveram a chance de clicar lá para ver valores e tudo mais. Mas você pode dividir no cartão, gente, uma parcelinha de R$90. R$90 a gente compra 2 pizzas e um refrigerante no final de semana, né? Ou às vezes um vestidinho, uma roupa nova, enfim. E eu acho que vale muito a pena, porque se você não investe para entrar no programa, além de você perder as consultas comigo e todo esse material, e vocês ainda têm garantia incondicional de 15 dias, você pode pedir seu dinheiro de volta, você ainda tem acesso a todo o conteúdo e ao grupo do Facebook por 1 ano. É muito tempo, né, gente? É muito tempo. Você vai ter terminado de pagar, seu filho nem vai precisar mais do tratamento se você tiver feito certinho e você ainda tá lá se precisar. E além disso, se você não entra no programa, o que vai acontecer? Vai acontecer o que tá acontecendo hoje, que é uma pessoa, por exemplo, que nem a Fer, que leva num médico, o médico pede um exame pra filha dela e fala, não, essa menina não tem alergia porque o exame deu negativo. Sendo que um bom profissional sabe que não existe só esse tipo de alergia. Ou então, meu filho, eu não sei o que eu dou pra ele, tá toda hora com o rosto inchado, eu não sei mais o que eu dou de comida, ou então, eu excluí toda a alimentação do meu filho. Não vai sair disso, gente, porque ninguém vai ensinar pra vocês o que eu tô ensinando aqui. Ou melhor, existem outros profissionais bons também, capacitados? Existem, mas a maioria não é. Então a chance de você ter a sorte de encontrar esse profissional é bem pequena, né? Pra ser bem sincera com vocês. Então, na verdade, o investimento que vocês fazem aqui no programa, vocês vão acabar economizando, porque se você for procurar um profissional, você tem que pagar a consulta, ou então ter a sorte de achar algum profissional realmente especializado dentro do seu plano de saúde. Você vai ter que gastar, às vezes, com exames, remédios e etc, que não resolve, né? Então, eu acho que vale muito a pena você refletir sobre isso e se perguntar até quando eu vou ficar fazendo do jeito que eu tô fazendo. Porque eu sei que não vai resolver. E eu sei que a grande maioria das mães, quando vem me procurar, deixaram passar a chance e aí vem me procurar a hora que já tentaram todas as outras coisas. Eu atendi uma paciente, gente, a semana passada, eu não vou falar o nome dela, até porque minha intenção não é expor ela, mas ela falou pra mim que gastou R$1.800 para fazer, eu não lembro quantos exames, acho que 2, 3 exames que o médico pediu para ela fazer, entre eles uma endoscopia que não resolve nada para quem tem alergia, e não conseguiu fechar um diagnóstico, não resolveu nada. Ela jogou no lixo R$1.800, gente. Então, tudo que eu podia fazer para ajudar vocês eu fiz. Aliás, eu fiz mais do que eu tinha me comprometido a fazer, né? Que era pra gente já ter encerrado tudo. Ainda estou fazendo mais uma bonificação especial para vocês. Estou dando para vocês R$1.200 em consulta para você entrar no programa hoje, aproveitando que ainda tem vaga. Então, tudo que eu tinha para falar, as dúvidas que eu tinha para responder. Agora, eu espero vocês lá no programa, porque segunda-feira eu e as mamães que já se inscreveram vamos começar uma nova jornada para acabar com todos os sintomas da alergia alimentar em até 60 dias, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês aproveitem essa oportunidade e espero muito, muito, muito poder ajudar vocês a partir da segunda-feira. Tchau, tchau, gente!